Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Brinkman, boa noite, Dalmaso, Gustavo, Rosilene. E aí, Chico, bem-vindo também. Bem-vinda, Malu. Oi, Fran, bem-vinda também. Maravilha, o pessoal está chegando aí. Vamos entrando então para a nossa live número 34. Valeu, pessoal, boa noite. Me dá um sinal, som e imagem, tudo ok? Tudo certinho aí? Quem pode me dar uma dica aqui? Olá, Hélio, bem-vindo. Beleza, Fran? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Na medida que a coisa vai avançando, as pessoas vão chegando também. Bem-vindo, Fábio. Tudo bom? Beleza, Gustavo? Então vamos lá. Vamos fazer aquela introdução, que é sempre importante criar esse contexto assim. Beleza, André? Som e vídeo ok? Bom, alguns já sabem, né, que essa iniciativa que a gente chama aí de live sobre grandeza e realização é uma iniciativa para a gente ter um fórum aí para conversar sobre temas que possam ajudar a cada um de nós a viver nossas vidas de maneira mais plena e a partir de recursos internos, né, e não necessariamente a partir de recursos externos como riqueza e sucesso. Cada dia que passa eu me convenço cada vez mais que as causas estão dentro e os efeitos estão fora. E tenho sentido e visto como que essas lives têm sido interessantes assim para ajudar pessoas que eventualmente nem participam aqui conosco, mas que acessam essas lives pelo YouTube, e eu tenho sido procurado por muitas pessoas por conta disso. Então, tenho sido muito grato aí por essa iniciativa, pela participação de todo mundo, sempre realçando que a origem está dentro de nós, o efeito está fora de nós. E procurar encontrar a origem fora de nós é um equívoco. Por isso que grandeza e realização são virtudes humanas, que todo mundo tem, e sucesso e riqueza são consequências naturais de um bom significado de riqueza e sucesso e, obviamente, de um bom uso dessas virtudes que cada um de nós temos aí, né? Então, deixa eu dar uma boa noite para a Denise Rugani também, que chegou agora, para a Lucimar Salles, que também está chegando. E com isso nós começamos a nossa live, pedindo desculpas a vocês pela live da semana passada, que eu não pude fazer e avisei em cima da hora, porque eu estava fazendo o evento em Matão, lá na sede da Citrosuco, numa das fábricas da Citrosuco, e a gente terminou muito tarde, eu cheguei no hotel muito em cima da hora e o evento estava pegando fogo e não deu para avisar com antecedência. Então me perdoem aí pelo aviso meio em cima da hora, mas hoje estamos de volta, semana que vem também estamos aí com a agenda prevista aí de fazer a live também, e a gente vai seguindo na nossa rotina, e até que a gente evolua no modelo que eu estou procurando pensar em como fazer, mas eu confesso que, graças a Deus e graças às coisas todas, o movimento está muito forte, né? Muitas empresas procurando, muitas pessoas procurando, muito trabalho aparecendo, e tem sido muito interessante essa experiência aí. E eu vou compartilhar ela com vocês também, e já antecipando também que o tema de hoje, eu fiquei na dúvida entre dois temas, né? O tema que eu apresentei, que eu sou obrigado a dizer que foi inspirado aí pelo Brinkman, que faz aniversário amanhã, então, Brinkman, desde já meus parabéns para você. Já tem uma data importante na vida que você já sabe qual é, que é a data que você nasceu, mas eu também fiquei na dúvida sobre um outro tema, que se não surgir um tema mais interessante na nossa live de hoje ao longo da semana, é o que eu vou propor para a semana que vem, que é a metáfora da Semana Santa, né? Na Semana Santa eu fui fazer um pedal na Serra do Rio do Rastro e fiz um paralelo aí dessa experiência de andar 80 km de bicicleta num percurso que é muito exigente, uma boa parte que exige demais do ciclista, com o que acontece na Semana Santa. Apesar da Semana Santa ter passado, eu acho que a metáfora vale, então vou deixei esse tema para a próxima semana, e o tema de hoje vai aí em homenagem ao Brinkman, pelo aniversário dele, e esse tema a gente acredita aí ao Mark Twain,
para quem ainda não teve a chance de pesquisar, Mark Twain é um sujeito cujo nome original é Samuel Longhorn Clemens, um sujeito que nasceu em novembro de 1835, foi um escritor, foi um humorista americano, escritor de romance, escritor de peças teatrais, e que tinha um senso de humor muito aguçado, um senso de humor muito sofisticado, mas também tinha uma reflexão, tinha uma capacidade de reflexão muito interessante também, e foi ele que e é atribuído a ele, né, e todas as referências que eu já pude me dar conta, dão crédito a ele, da seguinte citação, né? Os 2 dias mais importantes da sua vida, o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Então esse é o tema da nossa live, né? Nós refletimos um pouco sobre o dia que nós nascemos. Esse dia não nos traz muito desafio, porque ele é registrado, ele é propagado, ele é celebrado, ele é comemorado, mais por algumas pessoas, menos por outras, mas é um dia por si só muito marcante, né? Onde pessoas se lembram, dão parabéns, desejam melhores votos, onde a gente, de fato, individualmente marca aí o início de um novo ano. Mas a segunda colocação do Mark Twain, ela é provocativa e muito perspicaz, né? A primeira data mais importante da sua vida é a data, ou a primeira data muito importante da sua vida é a data em que você nasce. E a segunda data é a data em que você descobre por quê. E aí começam nossas reflexões, né? Quem entre nós aqui, nesse momento estamos aí com 10 pessoas na live, 11 agora, comigo 12, quem dentre nós aqui sabe por que nasceu e sabe o dia que descobriu a razão pela qual você existe? E eu também confesso que depois que o Brickman deu a deixa lá de que amanhã era o aniversário dele, e eu me lembrei muito dessa menção do Mark Twain, quando ele falou da data do aniversário, eu me lembrei também dos trabalhos que eu venho fazendo aí com empresas, né, e com diretores de empresas como Citrosuco, a Assurant, IQ Assistência, Metrô de São Paulo. A gente começou um trabalho muito grande no Metrô de São Paulo, e fica muito patente, pessoal, como que uma boa parte das pessoas está aqui sem saber exatamente o porquê, né? E, na verdade, acredito que a questão não seja saber, não sei se a questão é saber o porquê, mas tomar uma decisão de por que está aqui. Eu acredito que a gente descobre essa razão, né? E descobre muito em função também das decisões que a gente toma. Então, eu queria trazer esse tema para provocar nosso pensamento, para que a gente comece a olhar tudo isso que nos rodeia, né, todo esse cenário econômico, político, tecnológico, social, cultural, religioso, de toda a ordem. E como é que a gente se posiciona nesse cenário da vida? Até porque muitas pessoas com as quais eu tenho conversado, elas têm demonstrado uma vontade tremenda de deixar de fazer o que estão fazendo, mas elas não têm ideia do que querem fazer de suas vidas, e talvez porque não tenham uma ideia de por que estão aqui, né? E eu queria te perguntar, você tem alguma ideia de por que você está aqui? Ou seja, você tem uma ideia do porquê que você existe? Qual a razão da sua existência? Enquanto você pensa nisso, eu quero dar uma boa noite aqui para a Janine Boré, que chegou agora há pouco, para a Solange Costa, para a Carla Caparrós e para a Graziele, para a Grazi Caldeira, que também chegou agora. E aí aproveitar o agradecimento do Brinkman aí e agradecer a ele a presença e a participação e as interações que ele faz no privado também, que são muito convenientes. Então, pessoal, juntem-se a mim aí, dando um parabéns aí para o Brinkman, que é um sujeito assim de primeira linha, um cara muito gente boa, e que está sempre conosco. Então, se você quiser, manda um parabéns para você aí no feed aqui do Facebook e me responde. Você tem alguma ideia de por que você existe? Qual que é o teu papel no dia a dia?
num certo sentido, num pequeno espaço de tempo, qual que é a sua missão, e no longo espaço de tempo, qual que é o seu propósito? Essas perguntas já te inquietaram, te mexeram com você, te desafiaram? Porque essa é uma pergunta relevante, né? Na medida que eu não tenho ideia do porquê que eu nasci, e eu confesso a vocês que eu conheço muito poucas pessoas que têm essa informação, ou tomaram essa decisão, ou tiveram essa revelação, né? Podemos dizer dessa maneira também. Opa, parabéns para a Denise também, Denise. Parabéns aí, fez aniversário recente agora também, né? Parabéns, Denise. Então, qual que é o preço de saber essa informação? Será que ou será que muitas pessoas não sabem dessa informação porque não lhe ocorreu saber? Ou não sabe dessa informação porque não quer saber? Porque isso enseja muita responsabilidade. E aí o Brinkman fala aqui, olha, eu tenho, quando descobri a minha missão, servir, compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas. Legal, é uma boa forma de expressar, né? E se pudesse especificar um pouco mais isso, Brinkman, você serve pessoas como? Que tipo de conhecimento você compartilha? Que tipo de ajuda você está disposto a doar para as pessoas? Então isso exige um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autorreflexão. E que eu não acredito que as pessoas, a maioria de nós pelo menos, sabe disso de bate-pronto, né? Eu conheço muito poucas pessoas que sabem, por exemplo, com 13, 14, 15 anos, que querem ser médicos, que vieram para cá para prestar esse tipo de socorro, assistência e cuidado. Eu conheço poucas pessoas que sabem, por exemplo, com 7 anos de idade, o menino decide, pô, eu quero ser jogador de futebol, nasci para isso. Né? Ontem eu estava vendo um programa esportivo, um jogador do meu time, o Paulinho, que é uma sumidade, um menino de 17 anos de idade, que vai estourar, vai fazer um baita de um sucesso, mas ele sabia o que ele queria fazer desde os 7 anos de idade. Né? E não foi uma coisa que disseram para ele que descobriu, ou foi revelado a ele, eu não sei como que a coisa aconteceu. E a Denise fala aqui, ó, não sei a data, mas sei que alegro as pessoas, levanto o astral, tento tirar da tristeza, isso está em mim. Sim, mas esse é o porquê, Denise, que você está aqui na Terra? Esse é o porquê que você faz isso? Porque quando você descobre o que você veio fazer aqui, é razoável acreditar que você deve investir a maior parte do teu tempo nisso. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que entende da sua vocação, e ela transforma essa vocação, e vocação vem de vocal, e vocal vem de voz interior. E ela dedica a maior parte do seu tempo a essa vocação, então ele sabe por que ele veio e ele está exercendo essa razão, esse motivo pelo qual ele veio. Então, a minha provocação para Denise e para o Brinkman, no primeiro momento, é se isso que você diz que é a sua vocação, ou diz que é a razão pela qual você existe, se você investe a maior parte do teu dia fazendo isso. Entende? O Hélio fala aqui o seguinte, eu sou o que eu quero ser, não dependo de ninguém para ser quem sou. Lógico que procuro me espelhar nos evangelhos, mas isso eu faço desde sempre. Tudo bem, Hélio, você escreveu um monte de coisas aqui, mas a pergunta não é quem você é, a pergunta é por que você nasceu? Qual o porquê da sua existência? Entendeu? Não estamos falando de quem você é, mas a quem ou ao que você serve, ou para que você serve, para que eu sirvo. O mundo vai ficar melhor com a minha presença ou pior com a minha ausência, por quê? Essa é uma reflexão. E muitas pessoas falam assim para mim, pô Luiz, mas eu sou tão pequeno, sou tão diminuto, sou tão... sou apenas um dentre 7 bilhões. O mundo teria muita diferença com a minha presença ou não? Olha, talvez o mundo das pessoas que você ama faça diferença com a sua presença ou não. Talvez o mundo de pessoas pelas quais você passou na vida delas por um instante
e fez uma diferença, talvez isso marque. Mas não que você vai liderar um planeta, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma razão de existir. E se você investe a maior parte do seu tempo vivendo por essa razão. Eu conheço pessoas que dizem ter uma razão para existir, que é ajudar pessoas, só que ela passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro trabalhando de 8 da manhã às 8 da noite, e ela faz um trabalho filantrópico metade de um sábado, por exemplo. Ainda que seja essa a razão pela qual ela existe, ela está colocando muito pouco do tempo dela nisso. E aí talvez exista uma resposta de por que algumas pessoas transformam o seu trabalho numa bênção ou numa maldição. O Brickman fala aqui, buscar meu crescimento pessoal, meus valores, entender o outro, me colocando no lugar dele. Brickman, eu entendo, mas eu confesso que ainda está subjetivo demais, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que definem suas vidas como, por exemplo, eu nasci para educar crianças numa escola. Eu nasci para ajudar crianças a se tornarem cidadãos. E fazem isso no papel de professor numa escola fundamental, numa escola de ensino médio. Então ele junta a sua razão com a atividade que ele faz. Particularmente, quando eu me dei conta do porquê da minha existência, e isso começa a fazer sentido porque eu coloco, não digo 24 horas do meu dia, mas tirando as horas que eu estou dormindo, as horas que eu estou acordado, independente de onde eu esteja, eu procuro sempre estar trabalhando para transformar as pessoas através da mudança do seu modelo mental e do seu padrão emocional. Eu entendo no sentido de que essa informação, ela conecta comigo de uma maneira tão natural que eu entendo nesse momento, ninguém me falou, mas eu sinto uma serenidade, um equilíbrio interno tão grande. Se você me perguntar, Luiz, por que você nasceu? Eu digo, eu nasci para ajudar pessoas a desafiar seus modelos mentais e seus padrões emocionais. E a partir disso, eu faço vários trabalhos com indivíduos, com equipes, com empresas, com grupos, com uma série de coisas. Entende? E é importante especificar isso, né? E eu não faço por mim. Por mim, eu faço coisas que eu vou me preparar para fazer isso. Aí eu preciso, então, e quero e vou desafiar o meu padrão emocional e o meu modelo mental. Então eu faço por mim para poder me preparar para fazer pelo outro. E às vezes eu cobro por isso, às vezes eu não cobro por isso. Mas a minha vida toda, hoje, de 2009 para cá, gira em torno disso. E girou em torno disso durante muitos anos, mas eu não tinha me dado conta disso então. Deixa eu dar só uma boa noite aqui para a Patrícia Fernandes, que chegou agora. Bem-vinda, Patrícia. Para a Helene Vaz também. Para a Berenice Michelon, que está chegando agora. Vem para o Eduardo Marques, que chegou. Para o Renar também, que chegou agora há pouco. O Renar Machado. E o Chico fala o seguinte: eu soube o porquê nasci quando eu terminei a formação em aconselhamento biográfico. Totalmente diferente da maioria dos meus estudos até então. Aí, ó. O Chico está nos revelando que ele soube o porquê do nascimento dele. O porquê da existência dele, depois que ele viveu uma experiência. E que mexeu talvez com os padrões mentais dele, com o modelo mental dele, onde então a vida passou a ter um muito maior significado. Então, existem alguns elementos, e isso não é muito científico, mas é intuitivo, que dão a dica se você vive uma vida para a qual você nasceu. Esses elementos são essa sensação de preenchimento, essa sensação de plenitude, essa sensação de estar prestando um serviço à humanidade ou às pessoas que cruzam o teu caminho, independente de você precisar ser aceito pelo outro ou não, né? Tem pessoas que me procuram pedindo ajuda e elas aceitam essa ajuda, elas têm essa ajuda, depois elas vão embora. E está tudo certo. Aí a Fran fala o seguinte: eu nasci para ser feliz e vejo cada dia mais que minha missão está ligada a ajudar aqueles que amo a se encontrarem com a sua felicidade também, principalmente no âmbito espiritual. Então, é uma definição também, né? Mas está restrita a um grupo de pessoas. Primeiro, eu nasci para ser feliz, e segundo, aquelas pessoas que eu amo. Tudo bem, não tem nada de errado. Mas quando a gente
ou quando se permite a possibilidade de ajudar aqueles que se encontram, ou ajudar aqueles que querem encontrar a sua felicidade também, aí vale para aqueles que eu amo e para aqueles que não necessariamente eu ame também. Eu posso ajudar pessoas que eu não ame, até porque tem pessoas que eu nem conheço. Mas uma coisa que eu procuro estar muito atento, e esse é um indicador também interessante, que é acessibilidade, ou seja, e aqui tem pessoas que podem confirmar isso ou não, né? Tem pessoas que eu falo, cara, me procura, e a pessoa quando me procura, ela é recebida, ou por telefone, ou pessoalmente, ou pelo WhatsApp, e aí você começa a ver o papel dessa pessoa mesmo. Eu conheço muitas pessoas, vocês também devem conhecer, que dizem, não, meu papel é ajudar as pessoas, mas você não consegue acessar essa pessoa, a não ser que você compre um curso dele, a não ser que você compre um vídeo dele, a não ser que você vá no evento dele. Entende isso? Então essa é uma outra forma de ver essa questão. É uma outra forma de ver esse elemento, né? Porque fazer por dinheiro, tudo bem, não tem nada de errado. Mas quando é uma razão pela qual você vive, você faz isso, sendo remunerado ou não. Sendo remunerado monetariamente ou sendo recompensado de outras formas. Então, eu quero provocar para que você procure nessa live nossa de hoje, mergulhar um pouco mais nisso e sair talvez de uma visão mais superficial e para uma visão mais profunda mesmo, né? Deixa eu dar um boa noite aqui para o Pedro Edi, que também chegou agora há pouco. E o Gustavo fala o seguinte: eu trabalhei muitos anos em multinacionais da área jurídica, financeiro, e hoje tenho uma creche como missão de vida em defesa de das crianças na ausência dos pais e da falta do amor desses próprios filhos. É triste, mas o abandono emocional ocorre muito. Legal, Gustavo, você escreveu coisas aqui. Mas eu queria te pedir para pensar, e se quiser compartilhar com a gente vai ser sensacional, por que você nasceu? Qual talvez não seja uma boa palavra, mas por que o mundo, seja de que pessoas ou dessas crianças, é melhor pela sua existência? E me soa na tua escrita que você, então, responde a essa pergunta. Por que eu nasci? Eu nasci com a missão de defender crianças que carecem do amor dos pais pela sua ausência e, com isso, talvez ajudá-las a crescer desenvolvendo essa inteligência emocional, porque o abandono emocional ocorre muito e é muito triste. Então, formular uma resposta para a pergunta de uma maneira muito objetiva também torna isso mais claro para você, né? E para quem você quiser depois explicar. Se a coisa não estiver clara na minha cabeça, não vai estar claro, eu não vou conseguir fazer claro para ninguém. Mas se ela está clara na minha cabeça, aí eu tenho uma chance de fazê-la clara para alguém. Bom, nisso eu quero dar uma boa noite aqui para o Genivaldo, que chegou também, para a Tatiane Terraga, que entrou. Boa noite, Tati. E aprofundar nessa pergunta, porque essa pergunta nos levará para o conceito de propósito. Ou seja, qual que é a razão da sua existência nesse longo, ou nesse bom período da sua existência, entende? Há uma pequena distinção, no meu ponto de vista, e vale a discussão, há uma pequena distinção entre missão e propósito, né? Eu discuti isso muito com as pessoas das empresas com as quais eu venho trabalhando, porque isso é contextualizado no meu trabalho também nas empresas. A missão é minha razão de existir num certo período de tempo, né? Então, na medida que eu entendo que o meu propósito é ajudar na transformação de pessoas através da mudança de modelos mentais e padrões emocionais, eu defino como missão desenvolver projetos junto a indivíduos, equipes e empresas nos quais isso acontece. Mas amanhã eu posso mudar minha missão sem mudar o meu propósito. Eu posso mudar minha missão traduzindo da seguinte maneira: a minha missão agora é ministrar treinamentos de autoconhecimento. E eu deixo o meu produto e serviço de lado, atual, e migro para um produto ou serviço diferente. A minha missão está muito ligada ao serviço ou ao produto que eu ofereço ou ao serviço que eu presto na minha existência presente agora, ou num curto prazo de tempo. Mas a minha existência, o meu propósito, ele tá compreendido na minha existência. Por isso que é uma bênção quando alguém descobre o seu propósito na mais tenra infância. Quando você encontra uma pessoa, um menino de 10, 12 anos de idade, e fala, não, eu quero ser médico. E, cara, esse cara vai ser médico o resto da vida dele.
Porque não é um trabalho, é uma razão pela qual ele existe. Entende? E quando você encontra a razão pela qual você existe e transforma isso na sua atividade laboral, você trabalhará para o resto da sua vida. E ficará muito feliz por toda essa existência, e a aposentadoria será uma palavra inexistente no seu vocabulário. Então você viverá sempre em regozijo, sempre em plenitude, sempre em abundância, porque faz algo que você ama, faz algo para o qual você nasceu, e faz algo que o esforço que você faz para fazê-lo é pequeno, porque está na tua vocação, está no teu talento, está nas tuas virtudes, está naquele conjunto de grandeza e realização internas que você transforma, talvez em riqueza, talvez em sucesso, e coisas desse tipo. E aí o Gustavo fala assim, ó, bem, nesse caso eu me escondi durante 30 anos, mas um dia não deu mais. Sou apenas um caniço agitado pelo vento, um chicote, apesar de saber fugir, mas não deu mais. Então, Hélio, legal, você continua falando de você, mas, pelo menos para mim, não está clara a resposta para a pergunta. Por que você existe? Né? Você fala de você, mas por que você nasceu? Por que o mundo no qual você habita é melhor com a sua existência? E a Berenice fala aqui, eu não sei por que nasci. Talvez porque eu ache que eu nasci para uma razão grandiosa. E nem sempre é isso, às vezes nascemos para um propósito que não seja tudo isso, mas no fundo é tudo isso. Bom, Berenice, legal, entendi, só que, né, vale a pena pensar nessa escrita e como é que você pode tornar ela mais objetiva para você. Entende? Mais objetiva para você, porque a fala está aí, mas ela é restrita, né? E muito subjetiva. Eu não sei porque nasci, talvez porque eu acho que nasci para uma coisa grandiosa, mas nem sempre é isso. Às vezes nascemos com um propósito que não seja tudo isso, mas no fundo é tudo isso. Pensa um pouco mais nisso e vê se vale a pena exercitar a trabalhar essa forma como você expressou de uma maneira mais clara. E aí a Fran fala o seguinte, posso estender isso a outros à medida que consigo apoiar os mais próximos. Estou caminhando nisso. Os próximos estão aumentando. E primeiro eu, porque não posso ajudar a encontrarem a felicidade sem saber como chego lá. Estou buscando aprimorando. Legal, faz todo sentido. Mas o fato de ser próximo não necessariamente tem que ser alguém que eu ame. A pessoa pode estar próxima, mas eu não construí uma relação de amor com ele ainda. Mas com o tempo eu posso construir. Por isso que talvez o propósito seja feito para pessoas indistintamente do sentimento que eu tenha por elas. A não ser que eu desenvolva uma habilidade tão grande de amar a priori, ou seja, é um ser humano, portanto eu amo. Então esse amor está em mim e eu estendo para qualquer um que chegar ao meu redor. Isso é grandioso, eu acredito. Né? E aí a Grazi vem com um conceito sensacional, que é o conceito de Ikigai, que foi fruto de uma das nossas lives aí. Né? O que é o Ikigai? É quando você encontra uma razão para você ser. E você junta aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que você faz porque o mundo precisa, e ainda assim as pessoas te pagam por isso. Né? Então junta um misto de paixão, com missão, com vocação, com profissão. Na soma disso tudo você tem o Ikigai. Né? Se alguém quiser saber mais sobre isso, e faz todo sentido, Grazi, encontrar o seu Ikigai, ou seja, aquilo que você faz porque você ama, porque você é bom nisso, porque o mundo precisa disso, é útil ao mundo, e pessoas pagam por isso, e você então transforma uma paixão numa profissão, numa vocação, numa missão. Esse é o melhor dos mundos. Esse é um caminho que acho todo mundo merecia criar uma coragem interior para ir em busca dessa resposta. E aí tem uma live que a gente fez, e eu posso depois procurar me lembrar, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui qual foi a live que nós fizemos, nós participamos aqui para falar de Ikigai. Eu acho que vai ser fácil encontrar... acho que está aqui, ó. Eu acho que foi a live número 24.
live número 24, ou seja, 10 lives atrás, nós falamos sobre o Ikigai. Então, se você quiser ir lá na live número 24 no YouTube, você vai lá e pega esse tema que a Geisa também lembrou aqui. E a Denise fala assim, bom, pensando assim, quando eu estava empregada, deixava todos que me procuravam mais alegres, mais positivos. Nos trabalhos do centro, onde frequento, levo palavras de ânimo e incentivo para aqueles que estão nesse ambiente. E no trabalho que estou fazendo hoje, mesmo que seja temporário, tento alegrar os que encontro. Então, mesmo não recebendo financeiramente nada por isso, recebo a vibração positiva daqueles que fiz feliz. Fico em paz com isso e me traz felicidade. Legal, Denise. Então, até fazendo um pouco o meu papel, e o meu papel nem sempre ele é totalmente prazeroso, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você nasceu? E queria te convidar a dar uma resposta pragmática para essa pergunta. Luiz, nasci... Aí você responde a pergunta. E já te adiantando. Eu nasci para fazer as pessoas mais alegres e mais positivas. Tá, aí é importante que você saiba como, em que contexto, em que situações. E se essa for a tua razão de existir, você fará isso em qualquer circunstância. Laboral, não laboral, remunerada, não remunerada, porque isso passou a ser o seu Ikigai. É claro que o Ikigai convida a gente a pensar também naquilo que nos pagam para fazer, né? Então é isso que eu vejo. Por exemplo, quando a gente conversa sobre esse tema, eu lembro de um sujeito chamado Ayrton Senna. Todo mundo conhece, né? Aí eu te pergunto, o Ayrton Senna amava o que ele fazia? A resposta é sim. O Ayrton Senna era bom no que ele fazia? A resposta é sim. O mundo precisava do que ele fazia? Se você pensar, o mundo precisa de pilotos de Fórmula 1? A minha resposta, e posso estar errado nela, a minha resposta é não precisa de pilotos de Fórmula 1. Mas o mundo precisa de heróis. O mundo precisa de pessoas inspiradoras. E ele usava a Fórmula 1 para ser essa pessoa inspiradora. Então, eu acredito que o mundo precisava do Ayrton Senna, como até hoje ainda precisa. Ele deixou um legado tremendo. E ele era muito bem pago para fazer isso. Entende o que a gente pode entender como a razão pela qual você existe? Ela soma esse monte de coisas aí, e o Ikigai é um caminho para isso, né? O Ayrton Senna tinha paixão por corridas, por Fórmula 1? Tinha. Ele tinha vocação? Tinha. Ele fazia disso uma missão? Fazia. E ele fez disso sua profissão? Sim. Então esse talvez seja um excepcional exemplo de um Ikigai. O Bernardinho é um outro excepcional exemplo de Ikigai. Eu conheço executivos que são excepcionais exemplos de Ikigai, porque ele é executivo, ele ama ser executivo, ele é pago para isso, ele é bom nisso, e tem empresas que precisam de pessoas assim, entende? Então, eu queria te convidar a ser mais assertivo e mais objetivo na tua resposta para essa pergunta, entende? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rosa Michelon, que chegou agora, sempre presente aí também, para a Débora Leitão, que chegou agora há pouco também. Aí a Patrícia pergunta assim, Binato, você acredita que todos temos uma missão específica, pontual? Então, Patrícia, eu acredito que todos temos, mas nem todos sabemos disso. E por não saber, às vezes não a cumprimos, né? Ela está no inconsciente, enquanto não vier para o consciente, ela não se revela. E se não se revelar, você não vive por ela. Mas ela está lá, né? É como eu entendo aquela frase assim, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todo mundo. Todo mundo sabe, ou muitos devem saber, que eu não sou um cara religioso. Mas eu trabalho a espiritualidade, né? E a minha inspiração é Cristo, é Deus, nessa linha aí. Então, assim, quando um amigo meu, um pastor que eu conheço alguns, que alguns são até amigos meus, e alguns foram alunos, se tornaram amigos, fala, Luiz, Deus tem um plano para você. Essa frase entra na minha cabeça e se traduz assim, cara, você tem uma missão. Sempre me falaram isso, mas eu nunca tinha sabido qual era. Até que em abril de 2013, isso se tangibilizou para mim. Então, eu acredito sim que todos temos uma missão específica. E ela é pontual por um período de tempo que eu trabalho essa missão para atender ao meu propósito. Então, a distinção que eu faço entre missão e propósito é a questão do tempo. A missão é a minha razão de existir agora. Então, agora eu faço determinado trabalho e esse determinado trabalho me faz cumprir o meu propósito, que é o meu propósito desde o dia que eu descobri pro resto da minha vida. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou viver todo o resto da minha vida
fazendo o que eu faço hoje. Talvez eu mude a forma de fazer, e aí mude a minha missão. Faz sentido isso, Patrícia? Me diz se eu fui claro ou se ficou confuso. Se ficou confuso, eu repito, eu falo de uma outra maneira. Aí a Grazi fala assim, Binato, isso deve ser o grande lance da vida. Não, eu não descobri. E me cobro constantemente isso. Qual é a minha? O que eu quero para mim? Achei que tivesse nascido para trabalhar, ter um salário, casar, ser feliz, mãe, etc. E tudo isso fugiu da linha. E sei que é o universo criando o caos para que eu me encontre. O incômodo que me faz perder noite de sono, busca, equilíbrio, etc. Legal, Grazi, legal. Mas olha só que interessante, né? E aí eu sou obrigado, né? Quer dizer, eu não posso perder essa oportunidade. Quando você fala assim, eu achei que tivesse nascido para trabalhar, ter um salário, casar, ser feliz e mãe. Esses não são os conceitos de uma vocação pessoal. Esses são os conceitos de uma sociedade que estabeleceu padrões. Entende? Sinceramente, e eu vou falar uma coisa que talvez, né, seja mal recebida, e vou tomar esse risco. Eu conheço pessoas que falam assim para mim, Luiz, eu nasci para ser mãe. Cara, eu só vou acreditar que isso é um ikigai, ou que isso é um propósito, ou que isso é a razão da pessoa existir, quando ela tiver dezenas, centenas ou milhares de filhos. E não biológicos. Entende isso? Quando você tiver acumulado um volume de horas absurdo sendo mãe de alguém, um volume de horas absurdo praticando um papel que vai beneficiar milhares de pessoas, aí você colocou a sua vida a serviço. Percebe? Aí eu nasci para trabalhar na empresa X. Cara, isso para mim é muito mais uma mensagem do ego e da sociedade do que uma mensagem da sua consciência e da sua essência. O que eu estou falando é forte e merece que você critique e discorde disso. A Solange fala aqui, parei o carro para me expressar. Oba, que bom. Eu nasci para ser mãe, olha isso, ó. Eu nasci para ser mãe com a missão de agregar as pessoas da minha família através da gestão dos conflitos. Sou vista assim por eles e me sinto plena agindo assim. Profissionalmente, eu nasci para ser livre, trabalhar apenas com o que me dá prazer, ter acesso a novas e boas práticas profissionais e servir como fonte, né, de aprendizado e disseminação desses bons conhecimentos. Descobri isso dia 14 de 8 de 2005, quando mudei radicalmente de atividade profissional. Olha, Solange, eu estou instigado aqui de fazer muitas provocações com isso, porque quando um indicador que me mostra por que uma pessoa nasceu é o tanto de pessoas que ela impacta com isso. Percebe? E eu peço já perdão a você e a todo mundo, se eu estou sendo muito provocativo, porque o tema é instigante, né? Então, quando você fala assim, que nasceu para ser mãe, eu acredito que você deva ser mãe de, no máximo aí, filhos biológicos ou adotivos, sei lá, 5, 6 filhos aí. E agregar as pessoas da minha família, sua família, por maior que seja, se a gente pensar no núcleo familiar mesmo, não deve ter mais do que 20 pessoas. Sendo assim, sou vista assim por eles e me sinto plena agindo assim. Legal, nada de errado. E profissionalmente nasci para ser livre e trabalhar apenas com o que me dá prazer. Então, a provocação que eu faria quando você descobre a razão pela qual você existe, ou o porquê você existe, há uma tendência natural de você fazer isso em nome de algo muito maior e não em nome de si próprio, né? É claro que eu faço o meu trabalho porque ele me traz uma sensação muito boa, um prazer muito grande, uma sensação de pertencer à espécie humana muito grande. Mas eu procuro, em função dessa satisfação pessoal, ela é estendida para um número muito grande de pessoas, né? Seja pelas lives, seja pelos posts, seja pelos cursos, pelos trabalhos, pelo livro, pelo que eu escrevo, isso vai atingindo muita gente. Eu acredito, e vale a discordância, vale o debate, que a razão pela qual alguém existiu faz com que ele estenda isso para um número muito grande de pessoas, entende? Se eu nasci para ser mãe, ou se eu nasci para ser pai, se eu nasci para atuar na minha família, ou para trabalhar só apenas naquilo que me torna livre, o meu mundo está muito dentro de mim mesmo. E eu queria muito fazer uma reflexão sobre
na minha existência, quanto eu boto de egoísmo, quanto eu boto de altruísmo. Sempre tem, no meu ponto de vista, uma dose de egoísmo, né? Eu não acredito que alguém queira ser papa, por exemplo, apenas para servir ao outro, se aquilo não trouxer satisfação para ele. Ele pensa nele também, né? Então pensa nisso. Eu não sei se eu me fiz claro, mas pensa nisso. Ou pensemos nisso todos nós, né? E com isso dou uma boa noite para a Roberta e para o Kleber também, que acabaram de chegar. E a Rosa Michelon fala o seguinte: olá, amigo Binato, estamos todos caminhando aos nossos verdadeiros objetivos e assim fortalecendo os nossos propósitos, naturalmente inspirando, sim, muitas pessoas. Olha, Rosa, eu não tenho certeza se estamos todos fazendo isso que você falou. Não tenho mesmo. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas e diria que eu conheço muitas pessoas que estão caminhando sem nenhum objetivo e que, portanto, estão cada dia mais distante de seus propósitos e não estão inspirando ninguém. Então, eu não colocaria isso nesse plural todo e nem colocaria isso nessa abrangência de todos estamos fazendo isso. Não sei se você concorda, mas pensa nisso. Berenice fala aqui: Binato, no mundo que você trabalha, quantas pessoas sabem qual é o seu propósito percentual? Olha, a rigor, Berê, ninguém precisa saber qual é o meu propósito, a não ser eu mesmo, né? Eu não preciso propagar o meu propósito para as pessoas para eu fazer o meu propósito acontecer. E respondendo a tua pergunta, pouquíssimas pessoas sabem qual é o meu propósito, até porque elas estão de olho no meu trabalho e do que eu posso proporcioná-las de benefício e quanto isso vai custar. A rigor, ninguém está preocupado com o meu propósito. E a rigor, ninguém deveria estar mesmo. A única pessoa que deveria estar muito preocupada com o meu propósito sou eu mesmo. Então, eu te diria que pouquíssimas pessoas sabem qual é o meu propósito, porque só vai saber quando me perguntarem. E se assim, eu também vou responder. Entende isso? Faz sentido isso, Berê, o que eu estou te respondendo? Porque senão eu vou querer fazer com que as pessoas saibam o meu propósito. E aí eu acho que é um negócio muito egóico. Eu vejo pessoas na internet aí, vocês devem fazer, dizendo que meu propósito é de inspirar pessoas, é de fazer uma coisa magnânima e tal. E eu não sei se elas são assim. E algumas que eu conheço de perto, eu posso dizer que não são assim. Porque quando eu as procuro, elas não me recebem. E essa, para mim, é uma medida de propósito, entendeu? Se é o meu propósito, então eu recebo as pessoas para cumprir o meu propósito. Mas quando o acesso é restrito, aí eu não sei, tenho dúvidas. A Patrícia fala aqui: sim, faz sentido, mas como descobrir a vocação pessoal? Ah, essa é uma boa pergunta, Patrícia, porque veja, quando a gente é convidado a fazer um teste vocacional, né, de novo, indo no termo, né, o que é vocação? Vocação vem de onde? Vem de vocal. E vocal vem de voz. E que voz é essa? É uma voz interior. Não é uma coisa apenas para trazer à tona qual é a sua habilidade maior, qual é o seu talento maior. Às vezes a pessoa tem uma habilidade de comunicação tremenda, mas por não ter descoberto a vocação, ela não usa essa habilidade de maneira plena. Às vezes a pessoa tem uma habilidade manual tremenda, e a vocação dessa pessoa é ser um marceneiro, mas ele botou na cabeça que ele tem que ser um executivo, trabalhar numa multinacional, porque o ego e o status falam mais alto do que a consciência dele. Então, a resposta para essa pergunta, como descobrir a vocação pessoal, é aguçando os ouvidos para ouvir a sua voz interior. E uma voz desapegada da máscara, uma voz desapegada do ego, uma voz desapegada da voz que diz o que você tem que fazer para atender a expectativa dos outros e, por isso, ser amada pelos outros, entende? É uma voz que é muito consciente e muito apropriada, que diz: cara, você nasceu para fazer isso. E na hora que você ouve essa mensagem, você fica em paz, aí eu acho que você começa a ouvir essa voz, entendeu? Na minha trajetória, na minha experiência pessoal, estava muito claro para mim que os momentos que eu mais estava feliz era quando eu dava uma aula,
quando eu fazia uma reunião com o resultado atingido, quando eu liderava uma palestra, um workshop, ainda como executivo. E que momentos que eu mais me sentia mal? Na hora que eu tinha que prestar contas para o meu chefe, ainda que os resultados fossem sensacionais, ou muito bons, ou ruins, vai? Ainda que eu tivesse que cumprir o papel do executivo, mas aquilo não me colocava a serviço, na maior parte do tempo, daquilo que eu entendia que era a minha vocação. Até que quando eu me dei conta, eu falei, cara, eu vou construir um caminho, um trabalho, que eu coloque a minha vocação a serviço. E a serviço de quem? De qualquer pessoa. Qualquer pessoa que bate na minha porta, que toca no telefone, que me manda no WhatsApp, eu recebo. Entendeu? Hoje eu fui conversar com um rapaz que tem um negócio que é formar grupos de pessoas que gostam de pedalar, até com quem eu fui pedalar no final de semana passado na Serra do Rio do Rastro. E ele falou, pô, Luiz, eu quero fazer coaching contigo. Mas eu não vou cobrar dele, porque ele não tem dinheiro para pagar, o negócio dele não banca isso. Mas a gente encontra uma maneira. Por quê? Porque essa é a vocação, esse é o meu propósito. Não vou falar para ele, pô, não vou fazer. Eu vou fazer, de alguma maneira. Seja mandando os vídeos que eu faço para ele se inspirar. O que eu não vou, talvez, é investir muito tempo nesse trabalho, porque aí sim, o tempo que eu tenho, ele tem limitações, como todo mundo tem, e eu coloco isso numa regra de coisas que são importantes e urgentes ou prioritárias. Bom, vê se isso faz sentido. Então, vou dar uma boa noite aqui para a Denise, também que chegou agora. Aí a Grazi fala, verdade, muito verdade, legal. A Lucimar fala, até hoje a pessoa que eu mais ajudo sou eu mesma. Ok, legal, mas ainda não respondeu a pergunta. Por que você nasceu, Lucimar? Pensa nisso. Aí o Hélio fala aqui, muito bem, nesse caso meu objetivo é semear amor, mesmo que parecendo estranho pelos meus comentários, mas para mim amor e justiça têm que caminhar lado a lado. Mesmo que eu tenha que confrontar. Mesmo Cristo várias vezes foi duro, a ponto de chamar os líderes da sua época de sepulcro caiado ou ainda hipócrita. Nesse sentido, falei de caniço agitado pelo vento. Legal, Hélio, entendi, mas ainda me faltou a resposta. Não é para mim, né? Não sei se está claro para você. Se eu te perguntasse, por que você nasceu? Aí você fala, para semear amor. Tá bom. E como é que você faz isso? Você bota isso na maior parte do teu dia? Você tem tanto amor assim para espalhar por onde você anda? Essa é a provocação, entendeu? Às vezes o ego responde coisas que a consciência não concorda muito. E me desculpe se eu estou sendo muito severo nas minhas colocações aqui. Aí o Eduardo fala aqui o seguinte, preciso descobrir meu chamado, fazer sem peso e de forma a abençoar outras pessoas. Lógico, também quero ter retorno financeiro. Mas quero me sentir pleno, ajudo muitas pessoas, mas ainda sinto que falta muito, Luiz. Essa é a sacada, identificar o chamado. Faz sentido? Faz total sentido, Edu. É disso que a gente está falando, entendeu? É de você encontrar uma resposta objetiva, clara, que você possa expressar para alguém em 30 segundos ou 10 segundos, e que seja claro, entendeu? E você pode escolher bilhões de maneiras de fazer isso. Quando eu disse que o meu propósito minha razão pela qual eu existi, é ajudar na transformação de pessoas, mexendo em modelos mentais e padrões emocionais, eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso fazer isso numa conversa, numa palestra, num workshop, num treinamento, numa formação, num projeto, numa conversa, numa live. Pô, outro dia eu fiz eu ajudei uma pessoa conhecida, que é a esposa de um cara que trabalhou comigo, pelo WhatsApp. Nós trocamos um WhatsApp por talvez uns 40 minutos. 2 dias ou 3 depois, ela me voltou dizendo que encontrou as respostas e que me pagar por isso. Cara, não vou te cobrar por isso. Aí ela, muito gentilmente, me mandou um livro que eu já tinha, e eu dei esse livro para uma pessoa que eu amo. Então, veja, isso é, para mim, um porquê eu nasci. Quando alguém me procura, eu vou lá e atendo. Eu vou lá do jeito que eu posso, do jeito que eu devo, ou até do jeito que eu quero, às vezes. Mas eu não falo não, entende? Esse é um critério, não sei se é o melhor critério, nem sei se é o critério mais certo, mas é o critério que me deixa em paz. Ontem eu fui conversar com uma moça, esposa de um amigo, que está perdida na questão laboral dela. Fomos lá e conversamos. Então, esse é o ponto. Quando você encontra a sua vocação, você apenas faz o que é da tua vocação. E não precisa elaborar muito. Quando começa a elaborar demais, é o ego
no meu ponto de vista, querendo tornar uma coisa que é simples e é essência em algo muito grandioso. Eu não sei se a gente está aqui para fazer obras muito grandiosas. E eu não sei se ajudar uma pessoa a descobrir um caminho não seja tão grandioso quanto construir um império de bilhões de dólares. É uma questão de valor, o que é valor para um, o que é valor para outro. Aí o André fala aqui o seguinte, o Dalmaso, essa pergunta realmente é muito difícil. Pensando de forma prática, buscando ocupação que melhor encaixe em minha vocação. Teria que buscar a resposta para a pergunta, o que eu faria hoje se eu não precisasse ganhar dinheiro? Então, André, essa é uma boa forma de pensar sobre isso, né? O que é que você faz e que te traz muito prazer quando você não está fazendo o que você faz para ganhar dinheiro? Percebe? O que é que você faz que te dá muito prazer e que você faz quando não está fazendo o que você faz para ganhar dinheiro? Essa pergunta veio para mim lá por 2005, 2006, 2007. E aí a resposta que me deu foi o seguinte, eu nunca dei aula pelo dinheiro que eu ganhava. Porque, sinceramente, eu ganhava muito mais dinheiro sendo executivo do que sendo professor. Mas eu recebia muito mais retorno sendo professor do que sendo executivo. Eu ganhava mais remuneração no executivo, mas eu ganhava mais recompensas no professor. Aí eu falei, como é que eu posso, então, equiparar a recompensa com a remuneração? Aí eu criei o meu trabalho de consultor, que, num certo sentido, eu sou professor, eu faço uma coisa que eu amo fazer, e eu ganho muito mais recompensas do que remuneração. Mas ainda a remuneração que eu ganhe é maior do que a que eu ganhava como era executivo, entende isso? Nesse exato momento, fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é tocar nesse tema e falar dessas coisas, num canal que é novo para mim, que é a internet, eu estou tendo muita recompensa, mas zero remuneração. Diretamente falando. Mas já aconteceu de pessoas que, por conta da live, me procuraram, me convidaram para uma conversa. Essa conversa foi extremamente recompensadora para mim e para ela, e que depois ela falou, eu quero fazer um trabalho contigo, e ela pagou dinheiro por isso. Aí veio a remuneração. Então a pergunta que você faz, o que eu faria hoje se não precisasse ganhar dinheiro? Ou o que eu faria hoje? Ou a outra pergunta que eu fiz, né? O que eu faço e que me traz muito prazer quando eu não estou fazendo o que eu faço para ganhar dinheiro? Então a resposta que eu dei foi dar aulas, fazer consultoria, orientar pessoas, ou me preparar para ajudar pessoas a encontrar o caminho. Aí a segunda pergunta foi, então como é que eu faço isso me gerar dinheiro? Aí você começa a botar a cabeça para funcionar. Aí você junta o Ikigai, que a Grazi também lembrou hoje aqui. Faz sentido isso, André? Aí a Patrícia fala aqui, ótima reflexão. Então a missão está sempre ligada a algo grandioso que inclui outros para outros. Então esse grandioso não é quantitativo, mas ele pode ser qualitativo. Para mim é grandioso, Patrícia, quando uma pessoa senta na minha frente com uma cara de dúvidas e ela sai com uma perspectiva ou com uma esperança de encontrar o caminho. Isso para mim é grandioso, entende? E nesse momento ela não me pagou nada, não me deu um tostão. Ela apenas entrou num café cheio de dúvidas e saiu desse café com muitas esperanças. Isso para mim é grandioso. Uma pessoa que também às vezes está muito presente aqui conosco, me chamou outro dia para ajudá-la a encontrar o caminho, marcamos o Skype. 2 dias depois ela falou, Luiz, encontrei a resposta, muito obrigado. Eu falei, muito de nada, vai em frente. E não falamos de troca de nada, apenas isso. Aí o Rodrigo chegou também, bem-vindo Rodrigo, né? Aí o Gustavo fala assim, Binato, você poderia trazer isso às funções mais simples de dom e trabalho? É uma pergunta, é isso, Gustavo? Tá uma exclamação no final. Binato, você poderia trazer isso às funções mais simples de dom e trabalho? Bom, se eu entendi, a resposta é sim, posso. Eu posso fazer um trabalho muito simples, associado aos dons e virtudes, transformar isso num trabalho ou numa obra e fazer disso a minha vida. Nada de errado nisso. Aí a Fran pergunta assim, como descobrir o meu propósito de vida? E como saber se estou me aproximando ou me afastando dele? Bom, a descoberta disso tem a ver com a vocação, em ouvir a voz interior.
Como saber que eu estou me aproximando? Quanto mais paz de espírito, equilíbrio interior, consciência leve, sono tranquilo e sensação de preenchimento eu tenho. E quando que eu estou me afastando dele? Quanto mais conflitos eu tenho, menos paz interior, menos serenidade, menos capacidade de dormir em paz e de sentir uma plenitude interior ou um vazio tremendo. Então daria até para escrever isso e fazer um gráfico disso, entende? Para a coisa ficar visual. Faz sentido, França, a resposta? Me fala aí depois. Aí a Graziela fala, não, você está certíssimo, as crenças limitantes que trago do núcleo familiar, também percebidas numa das lições anteriores, mas eu as havia incorporado aos 39 anos. E eu as havia incorporado, e aos 39 anos estou sendo forçada pela vida a me descobrir. Nesse caso, um caos providencial. Na verdade, eu diria que você está sendo convidada a descobrir isso, Grazi. Não é obrigado. Você pode muito bem ligar um dane-se e não está nem aí para isso, e viver uma vida fortuita, uma vida fugaz, uma vida superficial. Ninguém é obrigado a isso. Ninguém é forçado a isso. Mas é um convite. É um convite. E lá pelas tantas a dor pode ser tremenda que a pessoa se veja obrigada a fazer isso. E a Berenice, assim, não o teu, dos outros. Bom, aí o dos outros, Berê, é pouquíssimo. Pouquíssimo. Muito pouco, né? Eu não diria nem 1%, sinceramente, porque o trabalho que eu faço para ajudar pessoas a chegar no propósito é um trabalho de muito longo prazo. E as pessoas não estão com muito saco para fazer trabalhos de muito longo prazo. Tudo bem, respeito, e ela tem que fazer um trabalho primeiro com as condições dela, e não de mim. Né? Não tem que me contratar para o resto da vida, mas ela tem que entrar numa jornada que é de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, para a existência de um indivíduo, é 80, 90 anos, né? A Valquíria chegou, bem-vinda, Valquíria, chegou atrasada, não tem problema. Quando falei o seu, que dizer o delas. Ok, Berê, entendi. Beleza, então delas a resposta é muito poucos. Até porque muitos poucos sabem o que querem fazer da vida, quanto mais o porquê que vieram para cá, entendeu? Então eu estou criando um negócio, um treinamento online para chegar nesse ponto. E em breve vocês vão saber um pouco mais sobre isso, né? A Gisele chegou agora há pouco. Gisele, bem-vinda. A Bereni falou, perguntando, quanto por cento das pessoas que você conhece sabem o propósito delas? Berê, menos de 1%. Muito pouco. Muito poucas pessoas. A Elisa chegou agora, a Maria chegou, bem-vinda, Maria Elisa. Bem-vinda a Rosane, também, que chegou agora há pouco. Boa noite, Vascaíno, legal. Estamos numa fase boa, né? Que amanhã a coisa continue contra o Cruzeiro. E aí o Hélio fala aqui, Binato, sim, é difícil mesmo, com uma luta interna muito intensa, mas levar uma palavra, dar um sorriso, isso, ao meu ver, semerar amor. Isso, para mim, é normal, mesmo no meu trabalho atual. É difícil, sim, é. Eu penso que, às vezes, estou presente, devo ficar ausente, outras mesmo ausente e presente. Ao meu pensamento, somente o amor pode sacudir o mundo. Ok, beleza, faz sentido. Mas, de novo, Hélio, procura pensar, sem compromisso, sem forçar nada, um exercício de existência. Por que você nasceu? E quanto mais simples for a resposta, melhor, né? Se a gente pegar o exemplo de Cristo aí, que é um sujeito grandioso, ele veio para trazer amor ao mundo. E a gente sabe exatamente como ele fez isso. É muito claro como ele fez isso. É isso que eu queria convidar você a pensar. Exemplo simples. Entendeu? Muito simples. E aí, a luta interna se desfaz. Quando você vive em coerência com o que você sente, pensa e com o que você faz, não tem mais luta interna. O que tem é uma paz interior. As lutas vão ser fora, né? Mas movido por uma paz interior. E a Valquíria fala que sabe, sempre fiz muito pelos outros sem esperar retorno. Ok, entendo. Mas, de novo, Valquíria, você chegou agora há pouco e a nossa busca aqui é por uma resposta muito simples. Por que você nasceu? E a resposta é, eu nasci por causa disso, disso, disso. Ponto. Bom, pessoal, eu sei que o tema é instigante, o tema é intenso, e eu dei uma vacilada, quando eu olhei para o reloginho, já tínhamos passado 59 minutos. Então, vamos precisar, né, a contragosto, terminar a nossa live aqui. Então, quero agradecer você pela participação. Foram muitas participações, 64 comentários. Chegamos aqui a 23, 24 pessoas. E foi muito legal. Não esperava que esse tema fosse gerar tanta discussão. A Fran fala que sim, faz muito sentido. Quando penso em vocação, eu sei que a resposta é me comunicar.
mas sinto que me afasto ao passo que comunico algo que não ajuda a transformar a vida das pessoas de forma íntima, espiritual. Então, talvez seja usar a comunicação para tocar o ouvinte interior das pessoas, e não o ouvinte de ouvidos apenas delas. E aí é tirar as máscaras e fazer um mergulho mais profundo. E eu acho que você está no caminho mais que certo, Franco. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela nossa interação. Passou completamente sem ver, me distraí aqui também, porque o tema me absorveu. Quando eu vi, já tinha dado 59 minutos. Então, boa noite para você, ótima semana. Terça-feira que vem estamos juntos aqui. Se não tiver nenhum tema inspirado por alguém, eu vou falar então da experiência da Semana Santa. E boa semana para você, boa jornada, força sempre e vamos com tudo, ok? Legal, pessoal. Fique com Deus, boa semana e até breve. Tchau, tchau. Tchau, Grazi, gratidão. Tchau, Tati, gratidão também. Tchau, Chico, gratidão também. Tchau, Marilu, beleza? Denise, eu adorei também. Mergulha nessa para se achar. Legal, beleza também. Legal, Berenice, adoro tuas provocações, não me incomoda. Que bom, então vamos em frente. E legal, turma. Vou encerrar o vídeo e depois eu respondo quem for continuar mais tarde. Um abraço, até mais. Tchau.